Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive Com Você praticante certificada de EFT, técnicas de libertação emocional. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Hoje é sexta-feira, falar mais um pouco de ansiedade. O pessoal fez muitas perguntas sobre o assunto, por isso que eu resolvi fazer mais essa live. Eu já tenho outras lives sobre ansiedade, né? E já tenho vídeos também sobre, mas hoje eu quero falar de mais um aspecto. O pessoal perguntou bastante, né? Que a questão da ansiedade, né? Como gerencia os pensamentos, né? Quando a mente vai à loucura, e é sempre na loucura negativa. Nunca é uma loucura boa. Tá? Vai sempre, né, no negativismo, no insucesso, no medo, na preocupação, no desconforto, tá? E tudo isso, como é que a gente faz para gerenciar? Esse é o tema de hoje. Claro que no final nós vamos ter prática de EFT, tá? E com certeza você pode compartilhar com seus amigos, depois ver o replay no canal do YouTube, porque como a sequência de EFT vai ser muito importante hoje, tá? Por isso vocês têm que ficar aí até o final. Espera aí, não vai embora, tá? Que vai ter... Essa sequência de EFT é muito boa pra gente usar para todos os tipos de medos que a gente tem, né? Como a mente, ela fica dizendo coisas, né? Que parece assim que é o universo do negativismo, né? É o universo da negatividade, a turbulência da negatividade numa única mente, né? Parece que quanto mais a gente resiste a essa turbulência, maior ela é, e tem um momento que aí a pessoa perde o controle, né? Que é o pior de tudo. E depois, para voltar ao centramento, é mais complexo ainda. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é falar um pouco sobre por que a gente entra nesses pensamentos turbulentos. E sempre é uma turbulência não agradável. Nunca é uma turbulência positiva. Que legal, mas eu vou fazer isso de bom, aquilo outro de bom. Nunca é natural. E essa turbulência mental, ela tem um motivo de existir, por isso que ela acontece, né? Mas se deixar levar por essa turbulência, tem saída, ok? A gente não precisa se deixar levar por essa turbulência. Então, tudo porque, se eu tivesse que resumir a minha fala de hoje, tudo porque a maioria das pessoas não está no presente. Ela está ou no passado, que são as angústias, as agonias, né? Ou ela está no futuro, que é o protótipo, o princípio da ansiedade, certo? Então, claro, você tem uma mente, a mente é feita para trazer as coisas que pode te tirar da autopreservação, e por isso que a mente está aí, mas ela não é o carro-chefe da existência que guia esse corpo, ou é a alma que você tem. A mente é só uma máquina. A máquina que evite que as nossas performances sejam fracassadas, que nossos resultados sejam falhos, que nós tenhamos insucessos. Então, quando a gente está na mente e deixando a mente conduzir tudo, acreditando que tudo que passa pela mente é verdade, e a única verdade, e que essas verdades, claro que elas vão crescendo, porque quanto mais você pensa sobre elas, mais elas se ampliam, e muitas dessas teóricas verdades, vocês já constataram que eram só dentro da sua cabeça, não existiu em nenhum outro lugar, e não se confirmaram. Okay? Então, normalmente 95% das questões que passam na nossa mente, elas passam e elas não são verdadeiras. E mesmo sabendo disso, a pessoa ainda se deixa conduzir. Então, o que fazer, né? Qual é o plano? Então, eu preciso explicar mais em detalhe como a mente funciona. E depois a gente entra no como resolver. E aí a EFT dando apoio para você, né? Hoje, nessa sexta-feira,
a primeira sexta-feira de outubro de 2019. Aqui no sul, em Pelotas, não tá frio nem calor, mas choveu muito. E eu quero dizer assim, a importância desse tema, a importância de nós conversarmos sobre a mente, né? Sobre como nós podemos gerenciar melhor a mente, o que nós podemos fazer com esse instrumento mente, né? Como nós podemos direcionar os nossos resultados com a mente, não livre dela, porque muitas pessoas dizem assim, vamos, né, aniquilar os pensamentos. Não tem como aniquilar os pensamentos, ok? A intenção da mente e para que ela foi programada é para não deixar a gente fracassar. Então, por isso que aparece um monte de medos. Será que eu consigo fazer isso? Será que estou pronto para aquilo? Será que, né, o fulano não vai se atrasar? Será que, né, vai chegar o que eu estou esperando vai chegar? Será? E aí, nesse monte de serás, que são todas dúvidas, e estas dúvidas, elas vêm com esse intuito de autopreservação, o que vai acontecer? A pessoa, se acreditar que todos esses pensamentos que estão vindo são verdadeiros, ela pira. Eu falei que, como a pessoa tem, em outras lives, né, já falei que quando a pessoa tem medo de se estrepar no futuro, é porque ela já se estrepou no passado, ela acredita que se estrepou no passado e na verdade ela passou por desventuras e não entendeu a mensagem dessas desventuras, e claro que ela não vai querer que se repita, né? E então, assim, a insegurança que a pessoa sente, na verdade, é o medo que o corpo sucumba, né? Que o corpo perca a sua vitalidade passando por aquela experiência. Então, quando a mente traz isso, quando passa isso pela mente e a gente olha aquilo e acredita aquilo como verdade, o que vai acontecer? A gente está dizendo, bom, essa é essa única chance, eu não quero que meu corpo sucumba, eu não quero que o corpo se finde, eu não quero passar por essa experiência. Então começam os processos de resistência, que eu falei na live de quarta-feira à noite. Eu fiz uma live quarta-feira à noite, porque eu não fiz segunda, eu fiz terça e quarta. Então, assim, a tua mente, ela tá aí para te trazer sempre um alerta, para que você possa ter percepções e, a partir disso, atitudes de maior sucesso. Então, quando você só olha para o que o pensamento está te dizendo, você só percebe aquele pensamento e acredita 100% como verdade, você não está usando a ferramenta, que é a mente, para uma coisa produtiva. Aí, claro, a mente vai continuar emitindo sinais, porque você não está tomando nenhuma atitude positiva para você. E aí vai continuar repetindo aqueles pensamentos, vai continuar repetindo aqueles sentimentos. É só ver como a criança faz com o adulto quando ela quer a atenção do adulto. A criança vai lá, fala uma vez, aí o adulto está conversando com outro adulto, não presta atenção no que a criança está dizendo. E aí a criança começa a repetir, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, né? Começa a ficar chata na repetição, começa a falar mais alto, começa a interromper o diálogo dos adultos, e aí tem a hora que a mãe fica furiosa e diz, o que tu quer, criança? E aí a criança, que era o que ela queria, receber a atenção. Tá feito, então. Não tem mais nada a ser feito, ela recebeu a atenção que ela queria receber. E é assim que funciona a mente. A mente é um processo de alerta, para que a gente possa, percebendo a chance do perigo, do risco, da exposição, que a gente possa tomar atitudes de maior sucesso. Atitudes, depois da percepção, vem uma atitude. Mesmo que seja a não atitude. Mesmo que seja olhar errado para a mensagem. Acreditar que a mensagem é verdade.
ela é uma suposição, porque ela fala das questões do futuro. Então a mente está em duas posições. Ela está no passado, revendo as questões não resolvidas, as coisas foram ditas, né? E que não foram objetivas, que não foram produtivas, que não foram positivas, que não foram bem concluídas. Ou ela está no futuro, que é todos os temores, né? E a mente é feita para isso. E ela tem ainda um terceiro objetivo, que é a gente trabalhar as visualizações, que a maioria não trabalha nenhum tipo de visualização. Ontem, pela milésima vez, uma amiga e cliente disse assim, mas é tão difícil visualizar. Aí eu disse para ela, e quanto você está treinando? Porque tudo é treino. Então assim, se você, no olho do furacão, começar a prestar atenção, tiver em mente, tiver como mantra para você, a mente tá querendo que eu tenha outros resultados. Que área? Aí começar a fazer as perguntas de poder. E principalmente as perguntas que te levam para o momento presente, que é o único momento que tu tem para acessar teus dons, que é o único momento que tu consegue gerenciar teus objetivos, é o único momento que tu consegue perceber a realidade e interagir positivamente com a realidade. Não vai ser nem no passado nem no futuro. O passado já passou e o futuro não existe. Por isso que agora é chamado de presente, né? Quem viu o Kung Fu Panda tem essa frase lá, ok? Então, é o único momento que realmente você pode tomar decisões, rever seus conceitos, perceber o agora, mudar de foco, perceber outras coisas além dos problemas vigentes, porque eu não posso negar isso para vocês, não posso esconder, não posso tapar o sol com a peneira dizendo que não está acontecendo nada agora. Você tinha algo para fazer e esse algo foi desmarcado. É o agora. E aí ele começa já a fazer parte do passado. Mas aconteceu no agora. As coisas estão acontecendo no agora. O que eu vou fazer com essa sucessão de agoras, com a presença do que eu sou, não com a máquina-mente, mas da presença que eu sou, do espírito que anima esse corpo. Uns chamam de consciência, outros chamam de alma. Como é que eu vou deixar, né? Como é que eu vou me permitir atuar? Qual é a mensagem para mim tudo isso? É uma das grandes perguntas que tem que vir quando a mente está muito turbulenta. Não adianta tu ficar lutando com a mente, que é o que eu fiz ontem na sequência de FT, ok? Quarta-feira. Não adianta ficar lutando com os diálogos da mente. Brigar com a mente para ela parar. Ela é agente de guarda. Ela vai tentar sempre nos trazer a possibilidade, nos ativar, nos estimular para repensar o conceito e tomar atitudes que possam ser de sucesso, possam ser assertivas, possam ser mais produtivas para a nossa etapa de vida. E aí, quando a gente fica olhando para o sinal e não percebe que são dois passos, ok? Tem esse pensamento desconfortável. E o que ele significa para o meu momento? O que está no meu alcance para ser feito nesse momento para que eu possa ter atividades, eventos, passar por estruturas, transformar minha realidade. Às vezes é só começar a focar no agora e nas coisas que você tem além daquele problema, além daquele pensamento repetitivo. Por isso que na meditação a gente respira e presta atenção na meditação. Outro método é, quando está meditando, só observar os pensamentos indo e vindo. Então você não vai
Você não é o pensamento. Você não é a mente. Você não é nem o seu corpo. Você é um ser que está tendo experiências com ferramentas. Quais são essas ferramentas? Os corpos sutis, para quem estuda isso, né? O corpo físico, as emoções, a mente. Se as pessoas aprendessem que o corpo é um dos maiores sinalizadores e ali tem uma mensagem, né? O que a pessoa faz? Aí eu tô com uma dor, aí fica na dor. Mas qual é a mensagem? É a grande pergunta. Qual é a mensagem? E a segunda pergunta, o que eu posso fazer que esteja no meu alcance para eu ter melhores resultados para mim e todos os envolvidos? Então, assim, eu gosto de ver a minissérie da Netflix, The Good Place. Eu até já escrevi um artigo para o meu blog a respeito desse seriado. Tá? E é justamente isso. Às vezes a gente tá assim, né? Com aquele problema gigante para resolver e que acaba se aumentando porque a gente não retomou o ponto de poder da gente. A gente tá dando poder para uma máquina que é a mente. E aí, o que acontece é que a pessoa entra no looping. Por isso que a ansiedade é difícil de controlar, ela não é feita para controlar. Ela é feita para entender que aquilo é um sinal, para você pensar então como é que eu posso ir para um outro foco, tá? Não evitando os pensamentos, mas tendo em mente, tendo a percepção que aqueles pensamentos estão vindo, eles são processos de autopreservação. Então significa que tem uma atitude minha que talvez possa ser feita para que eu possa não ter aquele insucesso. Então, assim, se uma pessoa diz, ai, eu tô com medo que eu não tenha dinheiro no fim do mês, eu tenho muito medo que eu não tenha dinheiro, ai meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Ai meu Deus, né? Vem aquele monte de preocupações. Então aí a pergunta é, o que eu posso fazer para ter tudo certo para quitar minhas contas? Né? Então quando a mente enlouquece, ela diz assim, ai, preciso sair daqui, porque outro ponto da mente é a fuga, né? A gente entrar na fuga para não precisar enfrentar o problema. Será que vai ser melhor eu sair? Será que vai ser melhor eu ficar? O que a gente tá? A gente tá na mente, a gente não tá no campo infinito de possibilidades. A mente é restrita. Então, por isso que muita gente faz meditação e ela sai de estados de ansiedade. Faz EFT e sai de estados de ansiedade. Dança e sai de estados de ansiedade. Faz reunião com os amigos, traz a alegria, a felicidade para o momento presente, que às vezes é a única coisa que a pessoa consegue fazer naquele momento. E aí, única e normalmente é a principal, né? Se sentir bem com tudo ao redor, acessando da fonte. Eu tava vendo outro dia o filme Tron, O Legado, e aí tem um momento que o pai o que criou o jogo de computador vai meditar. Aí ele diz que eu vou bater nas portas do céu. Por que isso? Você sai daquela questão que a mente te rege, e na verdade foi você que deu o poder para a mente. Você acreditou em todas as besteiras que a mente trouxe. Em vez de pensar, minha mente está trazendo essa besteira, porque tem um outro caminho. Obrigada, mente. A gente agradece. Que bom, ela tá me mostrando que se eu for do jeito que eu tô indo, pode dar caca mesmo. Então, o que eu posso fazer para ter outros resultados? Como eu posso conduzir a minha vida, a minha existência para ter outros resultados? Primeiro,
Respira fundo. Oxigênio é vida. E o oxigênio entrando no pulmão, que é um dos processos de meditação, você prestar atenção no ar entrando no pulmão e saindo, né? O processo da impermanência, né? O passado não é permanente, nem o futuro é permanente, né? O ar entrando e saindo, o que é permanente? O presente. E aí, ok, aquele problema não vai embora agora porque você precisa resolver ele amanhã. Mas o agora eu posso estar num ponto de paz, centrado em mim, olhando para as coisas que estão funcionando. E aí eu tava falando do Seredin The Good Place, né? Um bom lugar, mas na verdade ele não é o bom lugar, é para botar 4 pessoas numa condição de castigo eterno, tá? Então a questão toda é a Eleonor, que está organizando toda a experiência dessa vez, depois de 800 tentativas de ser enganada, que ela está no lugar ruim, acreditando que está no lugar bom, tá? 800 vezes. Ela se percebe assim uma péssima administradora, que ela não consegue resolver o problema de ninguém, ela não consegue fazer nada dar certo, ela tem as pessoas que vão fazer o experimento deles fracassar, ela tá assim com os colegas dela de grupo contra ela como administradora, não estão gostando dela, e ela realmente se sente uma pessoa que não está preparada para tudo aquilo, tá? E aí, quem tá junto com ela, que era o antigo administrador do local, diz para ela o seguinte: olha, eu não entendo nada dos humanos porque eu nem sou humano. Mas uma coisa eu sei, que você é uma pessoa persistente, que você... Tá entendendo a mudança de foco? Que você é uma pessoa determinada, que você sempre fez e nunca desistiu das coisas que você queria. E você, mesmo no início, tendo todas essas visões de si, percepções de si, que agia errado e se apoiava no que fazia, né? Se dava apoio no que fazia, mesmo sendo errado, você hoje é uma pessoa diferente. Você se permitiu até a mudança. Então, assim, nesse momento, o que o ex-administrador estava tentando mostrar para ela? Que ela, mesmo se achando uma fraude, né? Que a mente também traz muito isso, né? Você é uma fraude, você não tá agindo bem, você não tá fazendo direito, tem um monte de problemas para resolver, você não tem perna para isso, né? E aí a verdadeira questão assim que encerrou esse diálogo foi quando ele disse assim: você agora vai, tome um banho, ou seja, te desconcentra disso tudo e depois volta, porque eu vou pensar numa ideia pra gente resolver tudo isso. E aí quando ela voltou, depois do banho, depois que ela desconcentrou daquilo ali, que ela estava só no looping da mente, ela voltou com uma ideia. O que isso significa? Não adianta tu focar no problema. E nem ficar desesperado atrás de uma solução, porque também tá focando no problema. Você precisa fazer o quê? Mudar o foco pro presente. Então tem algumas maneiras de mudar o foco pro presente. Pensar nas coisas que estão funcionando e que já funcionaram. Por exemplo, você passa uma árvore e vê a primeira flor que aquela planta tá botando naquela estação. Não é tudo que existe, mas é uma coisa que está acontecendo que é fora dos teus pensamentos e teus sentimentos. E claro, sentimentos depreciativos, negativos, né? Depois, o que você vai fazer? Quando você encontrou o ponto de paz, que é esse momento que você sai daquele foco, sai daquele objetivo, você vai fazer perguntas de poder. O que eu posso fazer agora para o que está no meu alcance e ter outros resultados? O que eu posso fazer agora que seja bom para mim e todos os envolvidos? É focar nas minhas questões do passado que eu não resolvi?
é eu usar as ferramentas que eu tenho nessa vida para promover meu sucesso? Porque quando o estudante chega para mim, ele diz assim: ai meu Deus, tô com muito medo dessa prova, eu não sei como é que vai ser essa prova, eu não sei o que vai dar. Eu lembro uma vez que eu tinha uma aluna que tinha esse looping, ela me via e dizia assim: eu não vou passar, não vou conseguir, não vai dar. Ela tava só no negativismo. E aí uma hora eu fiz ela parar. Eu dei um choque nela de realidade. Realmente, tu não vai conseguir. Ela ficou com os olhos bugalhados, porque todas as vezes as pessoas diziam pra ela: não, tu vai conseguir, tu vai conseguir. Mas isso não é plano de ação. Por que eu dei um choque nela de realidade? Porque realmente, se ela continuasse com aquela atitude, quais eram as atitudes? Não estudando, não fazendo lista de exercícios, não se preparando, não vindo tirar dúvidas, não fazendo exercícios de aula, saindo e entrando da sala o tempo inteiro. Claro, a mente vai querer, né? Você tem dois pontos no cérebro primitivo. Você enfrenta ou você foge. Você briga ou corre. E aí, quando eu dei o choque de realidade nela, eu não fiquei passando a mão na cabeça dela, porque as pessoas ficam tentando tirar o peso das coisas. Se tá pesado, é porque tem que tá pesado. Então, quando alguém fala de um problema que tem e fala daquele problema, né, não adianta dizer: não, mas não é tão grave assim. Sejamos positivos. Isso é uma briga, não façam isso. Isso é estar no ponto de conflito, é perda de energia. E aí o ansioso fica mais ansioso, porque ele não vai conseguir fazer isso. E aí se soma a ansiedade que ele já tem, a mais ansiedade. Eu não consigo nem parar de pensar nisso, a minha cabeça tá louca, eu não consigo parar. E aí fica mais ainda. O negativismo aumenta. Porque como é que ele consegue? Eu devo ter algum defeito, deve ter alguma coisa errada comigo. Que é o que a maioria das pessoas faz, elas se rejeitam completamente. E nós já fizemos uma sequência de FT para a história de se rejeitar do jeito que é. Do jeito que está. Com as suas ferramentas. É que nem dizer assim: ai, meu sapato furou na sola, ai meu Deus, o problema da sola furada, essa sola terrivelmente furada, agora eu passo na poça, entra água. Então quer dizer, tu tá se deixando conduzir pela circunstância. O que você vai precisar fazer? Bom, olha só, tomar de consciência. Já sei que esse sapato está furado. Mas eu sei que se eu vestir outro, não vai ter o furo. Então você saiu do conflito, do desespero, da negatividade, que é o que a mente traz o prognóstico para você tomar uma atitude. Você saiu do acreditando, né? No início todo mundo acredita que passa na mente a realidade. É só um prognóstico, é só uma tendência. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes, vai ter, né? É que nem dizer assim: bom, essa rua é perigosa para atravessar. Então, essa rua é perigosa. Muitas pessoas chegam à conclusão, então é melhor não atravessar. Ou então, se pode chegar à conclusão que é importante olhar para os dois lados e só atravessar. Olha só, tá? Ok, eu reconheço que a rua é perigosa, então eu vou olhar para os dois lados para atravessar e só atravessar quando os carros pararem no sentido em que eu estou. Então, isso faz com que você use essa ferramenta que é a mente, no aspecto de autopreservação, você vai usá-la como aliada. A mente é limitada. Quem diz que a mente é ilimitada não está percebendo que é a alma que transforma a mente em um instrumento ilimitado, porque a usa de outra maneira que não está treinada a mente para tal. Mas é a alma, é o ser. Quando faz uma visualização consciente, quando grava números de um telefone que precisa, uma senha de um banco,
Quando você está assinando um contrato, a tua mente vai dizer assim, lê todas as páginas. E se tiver alguma... A mente não vai dizer leia todas as páginas, porque essa conclusão é sua. A mente vai dizer para você o seguinte, e se tiver alguma cláusula que me prejudique? A mente sempre vai vir com negativismo, porque é a maneira que ela sabe se expressar. E é a gente que vai parar com a caneta e vai ler por escolha todas as cláusulas. É a alma, é a consciência que toma essa resolução. E foi assim que eu fiz. O meu apartamento, para vocês terem uma ideia, eu comprei o apartamento de pessoas que eu conhecia, que eram meus colegas. Um tinha sido meu estudante, outra é minha colega até hoje na instituição que eu trabalho. E eu li todas as cláusulas. É contrato padrão do banco. Eu li todas as cláusulas. Eles leram junto comigo no documento deles todas as cláusulas. Nós fechamos a agência do banco, para vocês terem uma ideia. Já era mais do que o horário do fechamento e nós estávamos lá. Nós saímos quase 5 da tarde. Acho que começamos, era umas 2 horas. Depois de lermos, nós rubricamos todas as páginas em 2 vias. E aí eu passei a parte em dinheiro para eles. Tinha uma parte que era em dinheiro, outra parte era financiada na época. Então, assim, poderia ter usado outra percepção e dizer assim, não, são os meus colegas, nada vai me acontecer. Mas se tiver alguma coisa digitado errado, mesmo que seja contrato padrão, os nomes das pessoas são outros, meu nome tiver digitado errado, né? A mente traz todas essas coisas. Mas não é porque tá errado. É porque, se eu não olhar, depois eu vou me arrepender. Não vai ser a chance de sucesso. Outro dia eu estava pedindo uns certificados para uma empresa que veio ano passado dar uma palestra aqui para nós. E o rapaz disse prontamente, depois de eu ter tentado muitas vezes tal de certificado, o rapaz disse prontamente, não, hoje mesmo já vou mandar para a senhora. Eu disse, tá, vou ficar no aguardo, mas assim, sem muita expectativa, né? Aí deu 1 hora, tava no meu e-mail. Todos os certificados digitalizados com o nome de todos os estudantes. Inclusive meu. Só que aí, a minha cabeça dizia, vamos verificar. Pode ser que tenha algo errado. Não é que tu vai ser negativo, tu vai ser preventivo. Imagina, eu chego para entregar bem faceiro os certificados para os estudantes e dizer, professora, a data está errada. E estava errada a data. Eles botaram o evento como sendo em 2019 e a data da assinatura do certificado era de 2018, quer dizer, tinha uma anomalia ali. E aí eu escrevi pro rapaz e disse, olha, eu agradeço pela agilidade dos certificados, mas eles estão com as datas erradas. A data de realização não combina com a data de assinatura. Tá como se realizou em 2019, mas foi assinado em 2018. É totalmente contraditório. E aí ele ainda insistiu comigo, dizendo, não, tá certo. Eu disse, dá uma lida. Quer dizer que ele não verificou, ele simplesmente me mandou. Ele queria quitar logo comigo aqueles certificados que estavam em atraso. Então, assim, por que eu vou mandar para os meus alunos uma coisa que depois vai ter que fazer de novo? Gastar papel imprimindo? Medo de gastar papel, medo de que os alunos vejam que está errado. Esses medos, eles não são para te guiar, para tu acreditar que é inevitável o problema, mas sim para que tu possa, pode ser que tenha algum fundamento isso. Então vamos ver que atitudes tomar, que atitudes nós podemos tomar. O meu caso, ler as cláusulas do contrato. Para meus estudantes, ler o certificado.
Abriu o primeiro, tinha um erro. Eu pensei, não, pode ser só no primeiro. Abriu o segundo, tinha um erro. Abriu o quinto, tinha um erro. Abriu o 11º, tinha o mesmo erro. Então, aquilo foi como se fosse uma planilha que só foram mudando os nomes. Uma planilha no Excel, só foram mudando os nomes. Então, tinha erro no texto do certificado mesmo. Né? Texto original. Então, assim, a importância... Não da gente dizer, ai meu Deus do céu, esse medo que cresce em mim, esse medo que... O foco tá errado. Por isso que a mente manda sinais mais intensivos, por isso que a pessoa fica mais louca. Então qual é a importância principal? A gente já passou do tempo para variar. A gente já vai fazer sequência de EFT. Primeiro ponto, perceber, isso se eu continuar fazendo como eu tô fazendo, vai dar esse resultado, mas então, como posso fazer diferente? Como eu posso evitar um insucesso? Ou então, como eu posso chegar no sucesso? Poderia ser uma pergunta mais simples a ser feita. A mente, eu juro pra vocês, a mente vai parar de enlouquecer. Com o tempo, uma mensagem, vocês vão fazer a verificação. E aí vocês vão dizer, não, mas isso não tem fundamento, eu estudei, eu me preparei, né? Aí, a prova semana que vem vai ser muito difícil, quer dizer, olha o negativismo, vai ser muito difícil, não sei se estou preparado. Aí a gente absorve primeiro achando que aquele pensamento é da gente, né? Quer dizer, que a gente é o pensamento. Não, o pensamento tá na gente, ok? E aí, ai, pois é, não tô preparada, não estudei o suficiente. E aí a pessoa fica naquela luta ali. E a mente enlouquece. Porque, na verdade, a gente não está entendendo qual é a mensagem. A mensagem, primeiro, é percepção e depois atitudes assertivas. Para mudar os resultados, ok? Respira fundo. E tudo isso acontece no tempo presente. Se é sobre estudos que eu posso fazer agora para estudar mais, né? Se é sobre os quais contratos que eu posso fazer para não ser enganada no contrato, né? Se é sobre atravessar uma rua, o que eu posso fazer para que... Porque eu me lembro, né? Meu relacionamento, 20 mil quilômetros de distância... Eu não tenho mais que dar exemplos, né? Mas eu vou fechar só esse. Meu relacionamento, no início, 20 mil quilômetros de distância. Ele pode estar com outra... Olha só o pensamento. Ele pode estar com outra, o pai dele pode estar arranjando um casamento para ele pode se encantar por outra mulher, ele pode conversar com outras e acabar se apaixonando, e aquilo começou a crescer na minha cabeça. Teve um dia que eu parei assim, eu chorei, e depois eu pensei, pois é, eu conheço os amigos dele, eu conheço todo o histórico dele. Nunca vi ele tendo nada com outra pessoa depois que nós começamos. Por que tudo isso? Aí faz a pergunta de poder, né? Qual é a mensagem? E aí, claro, a mensagem para mim, Nara Miller, né, foi que eu tive vários relacionamentos, ou que eu fui chutada, ou que eu chutei para não levar pior. Então eram essas questões que eu precisava arrumar. Depois, mais para trás, ainda tinha o fracasso do relacionamento dos meus pais que eu assisti. Então, se meus pais, que eram a minha referência na minha infância, tiveram o fracasso relacional, o que sobraria para mim? Qual era a possibilidade? Meu pai traiu minha mãe traiu meu pai. Qual é o... O que mais pode acontecer comigo? Se eles eram, né, na minha infância, minha referência. Então aí eu precisei curar essas questões. Depois passou tudo. Aí eu lembro também que eu fiz uma sequência de FT de fim de semana inteiro para um medo que eu não conhecia, que era desconhecido para mim. Eu tinha um grande medo. Eu ouvia uma música do Ahá e eu chorava. E aquilo ali tinha por trás camuflado esse medo de perder. Porque eu vi os meus pais se perdendo um do outro. E eu tive um monte de relacionamentos que não funcionaram.
que teoricamente não deram certo. Então aí precisei curar essas coisas e depois a segurança voltou, o centramento voltou, a paz relacional voltou, que a turbulência era que eu estava me deixando conduzir pelos pensamentos, sem perceber que o pensamento era só um sinal, que tinham coisas a ser revistas. Então, assim, quer dizer que foi uma imensa alegria estar com vocês, não vão embora, agora nós vamos fazer a sequência de EFT, e eu quero antes disso dar uma rica noite pessoal. Agradeço a presença de tanta gente hoje para falar de um assunto. Eu sei que o Setembro Amarelo já passou, mas como isso é dúvida de muitas pessoas e mesmo eu tendo feito já algumas lives, eu não tinha falado sobre esses aspectos práticos, né, de lidar com a mente quando ela enlouquece, certo? Todo mundo tem uma mente louca. E quanto mais a gente briga com ela, mais ela enlouquece. Porque ela só quer que você pare e tome uma atitude assertiva. Rica noite, Cleusa, Xixineuza, Margarida, Cláudia, Maria Elizabeth, Lisiane, Elizabeth, Sandra, Marta, Ana Carolina, Platão, Wagner, Silvia, Ana Cristina, Roberta, Rose, Iva, Annelise, Cláudia, Silvia, Fátima, Jocely, Lúcia, Neucinda, Marcos, Mônica, Eleni, Paulo, Patrícia, sejam todos bem-vindos. Tá? Eu agradeço a presença de todos e nós já vamos fazer a sequência de EFT que eu deixei prontinha aqui para vocês. Tá? Eu sempre preparo todo um material para a gente praticar juntos, né? Então vamos canalizar essas vozes mentais, né? E a importância da gente, então, fazer, a partir disso, migrar para onde a gente realmente tem um poder, que é o agora. Tá? Beijo, Annelise, Cíntia, rica noite. Respira fundo. E solta. Segunda eu começo o grupo de prosperidade. Quem quiser, são 40 dias grátis. Nesse grupo eu vou usar afirmações poderosas e EFT. Quem quiser, depois tem que mandar um WhatsApp, tá? Uma mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar o meu link do WhatsApp abaixo desse vídeo, tanto aqui no Face como depois lá no YouTube. O meu YouTube é youtube.com/naramuller com 2 L's, né? Então vamos lá, respira fundo de novo. E solta. Topo da cabeça. Não sei o que vai ser do futuro. Muitos medos, muitas preocupações. Parece muitas coisas sem solução. Muita coisa fora do controle. Difícil confiar. Medo que não dê certo. Medo de não conseguir. Medo de não atingir os objetivos. Medo de enfrentar esse problema no futuro. Se eu não alcançar, se eu não conseguir, será que eu vou dar conta? Impossível estar no agora. Porque o problema também está aqui. É em todo lugar. Desde que acordo até a hora que vou dormir. Difícil estar no aqui e no agora.
Sei que a maioria dos problemas estão na minha cabeça. O que posso fazer agora para uma vida mais satisfatória? Eu escolho preencher o meu presente com coisas produtivas e agradáveis. Existem outras coisas acontecendo agora, além do que passa na minha mente. Todo o ar que entra e sai no meu pulmão, talvez só para me mostrar que as coisas são naturais, não precisam ser forçadas. E ainda me traz a vida. Confirma a impermanência, inclusive do pensamento. Existem tantas coisas acontecendo agora, além desses problemas e o looping da minha mente. Existem os pássaros e a vida em si. O que posso fazer para me sentir melhor aqui e agora? Me permito de um ponto de paz que a minha mente flua e as ideias venham para resoluções assertivas de sucesso. Me permito perceber agora por outros ângulos. Eu me permito co-criar conscientemente com o universo de um ponto de bem-estar. Respira fundo e solta. Então, ficou aí mais uma live. Agradeço a atenção de todos até agora aqui comigo. Uma rica noite, excelente final de semana. Aproveitem, revejam, façam essa sequência mais vezes para que possa vir a consciência que vocês são, possa vir à tona e tomar as rédeas da existência de vocês. Não a mente, não o corpo. As emoções, tudo isso são só sinalizadores. Não são a alma que rege tudo isso. Uma rica noite a todos e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!